Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eminência reverendíssima, nosso metropolita Saína Damasquinos, meus irmãos no sacerdócio, meus irmãos em Cristo. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Assim começa a pregação de Cristo à humanidade. Cristo não prega grandiosidade e abundância de bens e saúde. Ele não prega que busquemos a honra do mundo ou a sua aceitação. Pelo contrário, ele grita do fundo do seu coração divino humano para que busquemos arrependimento. Santo Ignatius Branchaninov, grande santo padre russo, diz que para crer em nosso Senhor Jesus Cristo é necessário arrependimento. Para permanecer nesta fé ortodoxa que salva é necessário arrependimento. Para herdar o reino dos céus é necessário arrependimento. Nós devemos buscar incansavelmente o arrependimento. O reino de Deus, meus irmãos, está próximo. É mais tarde do que nós costumamos imaginar. E nós precisamos sinceramente transformar os nossos corações de pedra em corações de carne. Bom, no entendimento ortodoxo, o arrependimento é o início e a base da luta espiritual. Os santos padres chamavam de metânia, que nada mais é do que um arrependimento que revolve as entranhas, esmaga o coração e desemboca na mudança completa da mente. Não é simplesmente uma melhora moral, de modo algum. Arrependimento é uma mudança completa de mentalidade. O homem encara o seu próprio estado interior, seus próprios pecados, e não tem outra solução a não ser abandonar-se à vontade de Deus, pois somente Ele pode tomar o nosso coração e curar as nossas feridas. Então, arrependimento existe como uma cura para o estado de pecaminosidade em que o homem se encontra. Portanto, quando alguém fala em arrependimento, geralmente se fala em pecado. O termo grego para pecado é amartia, que significa errar o alvo. E esse alvo que nós nos desviamos, que nós erramos ao pecar, é nada mais do que o próprio Deus. Portanto, o pecado é o que nos afasta de Deus, nos separa dele e nos arrasta para longe desse alvo. Mas para falar em pecado é importante que nós deixemos essa visão ocidental de lado. É importante que nós nos livremos do moralismo que muitas vezes acompanha essas discussões. A visão legalista, que é emprestada dos tribunais, não procede de uma mentalidade ortodoxa. A ortodoxia trata a questão do pecado de um ponto de vista terapêutico. Os santos padres não raramente tratavam as paixões humanas como enfermidades. E a cura dessas enfermidades está diretamente conectada ao arrependimento. O arrependimento, ele quebra o ciclo dessa enfermidade no homem. Então, sendo parte de um processo de cura, nós devemos ter em mente que a busca pelo arrependimento é um movimento diário, que nos acompanhará até o fim de nossas vidas. E é doloroso, muitas vezes. Contemplar a nossa própria escuridão causa um esmagamento no nosso coração, causa dor. Mas essa dor deve conduzir ao arrependimento e à mudança de mentalidade. Se essa dor produz remorso, ela não é arrependimento. Ela é um sentimento guiado pelo amor ao mundo. O remorso é um produto do mundanismo e do egoísmo que habita no interior do homem enfermo. Quem tem remorso geralmente não se arrepende. A pessoa cultiva remorso porque ela vê o pecado como uma ofensa a si mesma. Essa pessoa tem o ego tão inflado que ela vê o pecado arranhando sua imagem, sujando a sua biografia diante do mundo. Deus não entra na equação do remorso. Por isso é importante não confundir remorso com arrependimento. Um exemplo muito didático: remorso é o que Judas sentiu ao ter entregado Cristo. Arrependimento é o que São Pedro sentiu
ao tê-lo negado. E nós sabemos o que aconteceu com eles. São Pedro está em nosso iconostácio. Judas se tornou um símbolo de traição. Meus irmãos, irmãs, o arrependimento não pode ser simulado nem tomado de um ponto de vista moral. É importante que nós voltemos a essa questão do moralismo. Muitos caem em ilusão espiritual quando tomam essa questão de um ponto de vista simplesmente moral. Ou pior ainda, quando buscam simular o arrependimento. E esse comportamento, se misturado à fé, dá nascimento ao monstro. Porque quando a simulação, o moralismo, o remorso são tomados como experiências genuinamente espirituais, a pessoa perde sua alma e não percebe. Pelo contrário, o iludido na maioria das vezes se vê como um santo. E nesse suicídio espiritual, o iludido acaba levando muitas pessoas com ele. Por isso é importante diferenciar as coisas. E é importante, sobretudo, para os convertidos, que muitas vezes se sentem perdidos entre a vontade de adquirir alguma experiência espiritual e o tempo necessário para que Deus possa agir no coração de uma pessoa. A experiência precoce, no geral, é ilusão demoníaca. Nós não podemos perder de vista que a sobriedade é tudo na vida espiritual. Então, qual seria o movimento do arrependimento na alma humana? Primeiro, a consciência de ter traído a Cristo, de ter se desviado dos seus mandamentos. Essa tristeza piedosa, que o apóstolo Paulo diz ser divina, é o que nós chamamos de consciência da própria pecaminosidade, que na literatura cética ortodoxa é o combustível essencial para a oração. E dessa consciência da própria pecaminosidade, que atrai a graça divina, vem o que São Gregório Palama chamava de primeiro fruto do arrependimento, que é a nossa disposição em confessar os nossos pecados, ou seja, através da santa confissão. Se o arrependimento purifica a nossa alma e nos prepara para receber o Espírito Santo, a confissão esvazia a nossa alma dos pecados e nos fornece um meio de experimentar as energias divinas. E se o arrependimento está ligado à nossa salvação, a confissão é importantíssima e essencial para todo cristão ortodoxo. Não negligenciem a confissão, ela faz parte da terapia. A ortodoxia em si é ela mesma uma ciência terapêutica. O sacerdote tem um papel análogo a de um médico. Não deixem de procurar por essa medicina. Ela é parte integral da cura humana. É através da confissão que Cristo cristaliza no homem o principal fruto do arrependimento sincero, que é a não repetição dos mesmos pecados, a completa reorientação da alma e da mente daquela pessoa. Então, de um modo simplificado, o curso saudável do arrependimento, como nossos santos padres ensinaram, é o seguinte: a consciência dos nossos próprios pecados, a disposição em confessar esses pecados e a não repetição desses pecados posteriormente. Então a culpa estéril, a histeria e o remorso egoísta não podem ser confundidos com arrependimento. Bom, nós falamos do aspecto pessoal do arrependimento, mas existe uma dimensão comunitária do arrependimento. Meus irmãos e irmãs, todos os problemas sociais são nada mais do que um reflexo da desordem interior do homem. Quando o homem é curado dessa desordem, e isso começa na reorientação da sua mente através do arrependimento, todo o seu entorno participa dessa reorientação. As pessoas geralmente buscam a resolução dos problemas sociais na política, mas os modelos políticos não contemplam a humilhação voluntária e nem o arrependimento. Logo, a egolatria é implantada no homem em uma escala global. E nós suportamos isso, sempre vendo no próximo narcisista a solução dos problemas e nossas desordens interiores. Mas o arrependimento também assume sua importância comunitária em sua dimensão escatológica. Meus irmãos, esse mundo ainda não foi varrido pela justiça divina porque ainda existe
arrependimento. Se Deus ainda nos está dando alguma trégua, apesar dos nossos pecados e da nossa falta de arrependimento, é por conta de homens e mulheres que através da sua luta espiritual ainda estão jejuando, rezando e se arrependendo. Para que nós continuemos a desperdiçar as nossas vidas com egoísmo e futilidades, alguém deve estar nesse momento de luto pelos próprios pecados. Esse mundo existirá, meus irmãos, enquanto existir ortodoxia, existirem santos rezando e pessoas se arrependendo. Meus irmãos e irmãs, arrepender-se é reconciliar-se com Deus, é sair das garras do demônio e encontrar o caminho de volta à casa do Pai. Voltamos ao lar quando somos recebidos por filhos legítimos pelo Pai através do arrependimento. São João Clímaco diz que o arrependimento significa a renovação do nosso batismo, significa um compromisso com Deus para uma vida nova. E nós começamos esse compromisso, afirmamos esse compromisso, decidindo que a sujeira do mundo não nos convém mais. Eu levanto da minha cama, olho para mim mesmo e decido que eu vou me apresentar-se diante de Deus como se fosse o primeiro dia da minha vida, mas também como se fosse o último. Então, não tenho vergonha de se arrepender, não tenho vergonha de correr para a confissão quando for necessário, não tenho vergonha de chorar diante de Deus, de chorar diante de um sacerdote, não tenho vergonha. Cristo toma as nossas lágrimas sinceras e as mistura à terra seca dos nossos corações duros. E desse barro, Ele nos remodela novamente. O arrependimento é a possibilidade de Deus recriar o homem. Quanto mais caminhamos para o fim, e não se enganem, nós estamos cada vez mais perto, mais a mensagem de Cristo soa urgente. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.